Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Bom, como eu comentei, eu tô aqui na Arábia Saudita para participar da conferência Global Labor Market, que é um encontro de várias instituições internacionais para discutir tendências do mercado de trabalho. Ontem foi o primeiro dia do evento, então nós já temos algumas coisas interessantes para trazer que foram discutidas. Então, se você aí precisa trabalhar e fala português, se liga no episódio de hoje. E para contar o que rolou lá no evento, eu convidei o Daniel Buarque, que é editor assistente lá na Bloomberg Linha e que também veio aqui comigo e está conversando com vários palestrantes. E aí, Daniel, o que você está achando do evento e da cidade também? Obrigado por ter me convidado para conversar, Alan. Bem, foi muito interessante esse primeiro dia porque o foco central foi a ideia de tecnologia, como ela está afetando o trabalho no mundo todo, especificamente inteligência artificial, que é o tema da semana, né? Só se fala sobre isso. Então, vários palestrantes abordaram isso e a gente fez várias entrevistas também, conversando sobre os impactos da tecnologia e da inteligência artificial no trabalho. Nessa área foi sobre produtividade e sobre os riscos para o trabalho, né? Como a inteligência artificial, a tecnologia pode tirar trabalho também. A palestra mais interessante que teve foi com o James Robinson, que é um ganhador do Prêmio Nobel, que falou muito sobre como a tecnologia está transformando o trabalho e como ela vai transformar no futuro e o que é preciso para garantir que a tecnologia traga mais efeitos positivos para o trabalhador e para o mundo do trabalho do que efeitos negativos. A preocupação que ele traz é a preocupação de que a inteligência artificial possa tirar empregos. E ele acha que existe um caminho para que isso não aconteça. Ele olha para exemplos do passado, sobre situações em que houve flexibilização e as pessoas perderam emprego, perderam oportunidades, e diz que o caminho para pensar hoje como a tecnologia pode ir adiante é pensar como os governos têm que atuar junto com as empresas para poder regulamentar e fazer com que a inteligência artificial jogue a favor dos trabalhadores, né? Ele faz uma comparação, por exemplo, com a transição energética, mostrando que a transição energética é uma coisa fundamental para o mundo atual e que os governos estão atuando para poder ajudar e incentivar essa transição. Não se espera só que o mercado regule tudo. Então, ele diz que na questão das big techs e de tecnologia e de inteligência artificial, precisa ter um movimento semelhante, precisa ter uma regulação, precisa ter um trabalho para que isso favoreça os trabalhadores, para que isso dê oportunidade das pessoas serem mais produtivas e trazerem mais novidades para o mundo do trabalho sem afetar a população. Ele chama até de movimento tectônico, dizendo que vai ter um impacto social muito grande, e ele se preocupa que ele acha que as empresas não estão pensando nisso, e que se as empresas não estiverem pensando nisso, cabe ao governo trazer uma regulação, não para impedir, mas para fazer com que isso seja feito de forma favorável ao trabalhador, tornando o trabalhador mais produtivo, em vez de simplesmente tirar o emprego. Legal, mas antes de começar eu preciso avisar que o áudio hoje vai estar um pouco diferente por problemas técnicos. E com problemas técnicos eu quero dizer que talvez possam ter pegado nosso microfone lá no evento. Não sei se é verdade, mas sumiu. Até eu achar um microfone novo, conseguir um microfone novo, o áudio vai ficar um pouco diferente. Logo menos isso vai ser resolvido, tá? Bom, para começar, acho que vale a gente explicar o que de fato é o Global Labor Market, né, e de quem que é essa iniciativa. Então, como eu disse no começo do episódio, o evento é um encontro de várias instituições. Ele não é patrocinado pelo governo da Arábia Saudita, mas sim por várias instituições. Tem a parceria com a Organização Internacional do Trabalho, tem o Banco Mundial, tem o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e a Fundação MIS, que são várias instituições e organizações que se juntam para trazer essa discussão aqui para a Arábia Saudita. E como a gente comentou, nós estamos aqui, mas também tem vários jornalistas de outros países. Literalmente uma caravana de jornalistas internacionais para acompanhar esse evento e produzir conteúdo sobre ele. O que é interessante, porque é um esforço grande do país para trazer gente para cá, para conhecer e para falar sobre ele. O que casa muito com a visão 2030 do país, né? De que fomentar turismo, mudar o jeito que a gente enxerga o país. E esse é mais um esforço para que isso aconteça, né? Ontem dei uma volta aqui pela cidade, conheci alguns pontos turísticos e fiquei curioso. Eu não cheguei a perguntar pro Daniel ainda, mas Daniel, o que você achou da cidade? Parece uma Brasília maior, né? São avenidas imensas, a cidade é toda em grid, né? Então é toda de ruas quadradas que se cruzam. A gente foi no Sky Bridge, que é uma atração turística aqui, que você vai no 100º andar e de lá de cima você vê quase toda a cidade. É literalmente 100º andar, né? Chegou no 99 e aí sobe um pouquinho mais. E de lá dá pra ver essa construção da cidade. A cidade é muito ampla, só tem prédios altos ali no centro, onde a gente tava. Fora dali são prédios bem baixos ou casas, então é uma cidade que tem cerca de 8 milhões de pessoas e que se espalha muito
Você olha, é difícil ver o final dela. E muito trânsito. Gasolina é muito barata, eles são produtores de petróleo, afinal. Aqui no posto ao lado do hotel, se eu não me engano, é 2 reais, que deve ser algo como 3 reais, mas eu não sei nem se eles se referem a litro, porque às vezes tem lugares que é galão. Mas deve ser barato e eles produzem muito. Então tem muito carro, tem muito trânsito, não tem tanta gente andando na rua, não é uma cidade amigável para pedestre. A gente tentou andar em alguns pedaços, era difícil. E é uma cidade de muitos shoppings. A gente está aqui no inverno, não está calor, mas no verão aqui passa de 40 graus, o sol é muito forte, então tem muitos shoppings, muitos lugares fechados para as pessoas irem com ar-condicionado e se protegerem do calor. A impressão do primeiro dia foi um tanto essa, né? E esse não é o foco do episódio, mas eu lembro que você tinha comentado que eles relataram que no ano passado eles receberam mais de 60 milhões de turistas, né? Não, eles receberam 30 milhões de turistas em 2024. Foi um aumento de 10% em relação a 2023. Até 2030 eles querem receber 70 milhões de turistas. E hoje eles ainda recebem especialmente turistas por uma questão religiosa, por ser o país que mais atrai turismo dos muçulmanos, por conta de Meca. Mas também eles querem mudar um pouco esse perfil, querem trazer turismo de negócios e por isso tem eventos como esse que a gente está agora, grandes eventos internacionais que tragam a gente no mundo todo. E também turismo de lazer, tem a atração que a gente foi lá, Skybridge, tem shoppings, tem parques de diversão, e eles querem atrair, pelo que se diz nas campanhas principais, especialmente uma classe média da China e da Índia, que não estão tão longe assim daqui quanto o Brasil está, e que tem uma classe média crescente, que tem interesse em fazer turismo. Ah, legal. Faz sentido. Tinha bastante chineses lá no Skybridge. Acho que metade das pessoas que estavam lá eram provavelmente da China. Legal, então você comentou, antes de eu pausar para dar meu recado, da palestra do Robson sobre a perspectiva dele do impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. E eu lembrei que quando a gente conversou com Sagar Goel, que é Managing Director e Partner da Boston Consulting Group, que ele teve uma visão mais otimista, né, com relação à inteligência artificial. Ele vê como uma oportunidade, uma ferramenta para o ser humano. O que você tirou dessa conversa com ele? Foi uma visão curiosa, porque o foco dele não é necessariamente no desenvolvimento da tecnologia, mas em como ela é usada. E o que ele fala é que precisa haver um trabalho muito intenso para dar às pessoas a habilidade de usar a inteligência artificial. As pessoas saberem que comando dá para um chat GPT, que pergunta fazer, que é algo que muita gente não sabe fazer ainda. Na verdade, muita gente está aprendendo a usar o Google ainda, as pessoas não sabem ainda nem como fazer uma pergunta ao Google. E o trabalho dele é incentivar projetos que ensinem as pessoas a usar a tecnologia, a usar a inteligência artificial. E ele acha que essa é uma forma de trazer as pessoas para esse mundo e fazer com que os indivíduos saibam usar essa tecnologia e possam se empoderar a partir disso e possam ser mais produtivas a partir disso. Pode usar para fazer um resumo de um trabalho que você tem que ler antes de fazer uma apresentação, pode usar para revisar o seu trabalho. Então, o que ele diz é que é preciso ter um projeto, pode vir do governo, pode vir de instituições, para dar às pessoas a habilidade de usar a tecnologia, fazer com que elas saibam que perguntas fazer, seja ChatGPT, seja qualquer outra que está surgindo agora, seja da China também, como fazer isso e como fazer em que idioma, porque alguns funcionam bem em português, outros ainda não. Aí você pode fazer em inglês, depende do tema. Alguns temas em inglês vai ter mais conhecimento, ou vai ter mais conhecimento em outro idioma. Então, tudo isso tem que ser passado para o trabalhador saber usar essa tecnologia. Não basta a tecnologia existir, as pessoas precisam incorporar ela no seu cotidiano. E para isso elas precisam ser treinadas também, precisam ter essa habilidade. Foi uma visão interessante de saber isso, especialmente pensando em gerações mais velhas, né? Porque a gente pensa, jovens nativos digitais já crescem sabendo usar isso. E o pessoal mais velho, da minha geração, com mais de 40, são pessoas que ainda precisam aprender a fazer isso muitas vezes. E aí tem que dar treinamento, tem que mostrar como funciona, ensinar como usar, para elas incorporarem isso na vida delas, porque não vai dar para fugir. A inteligência artificial, a tecnologia vai participar do mundo do trabalho e as pessoas precisam saber usar isso. Sim, faz sentido. Eu senti que, de modo geral, no evento, as discussões foram para esse lado mesmo, né? De inteligência artificial como ferramenta para os trabalhadores, e não teve muito essa discussão de se vai substituir, se vai ser uma ameaça pro mercado de trabalho. Eu acho que o ponto central é ver a inteligência artificial e a tecnologia como uma realidade. Não dá para fugir. Não dá para dizer que não vai incorporar. Ela vai transformar o mundo do trabalho. Eu acho que essa é a visão. A visão é muito saber que essa transformação vai acontecer e pensar formas de como lidar com essa transformação. Daí a ideia do Robinson, que a gente falou no começo, de regulamentação, para fazer com que isso seja feito com preocupação de deixar com que os humanos tenham sua influência também, tenham o seu lugar nesse mundo do trabalho. Daí essa visão do Sagar Goel de
que as pessoas têm que ser treinadas para saber usar também. E daí outras visões que a gente conversou também e que a gente viu várias pessoas falando sobre isso. Mas a ideia sim é que essa realidade já está presente e vai ser assim daqui para frente. E por último, a gente conversou também com o Dennis Panel, né, que é literalmente um especialista no mercado de trabalho. Ele é o Global Labor Expert e Work Futurist. Então, literalmente é uma pessoa focada em ver tendências no mercado de trabalho. E foi uma conversa bem interessante, né? Eu lembro que ele comentado que tinha ido para o Brasil há uma semana atrás, um mês atrás. No ano passado. Então ele tinha um conhecimento, mesmo que mais raso, de como está o mercado brasileiro. Compartilha com a gente como foi a conversa com ele. Foi interessante porque nas discussões da conferência não está se falando sobre o Brasil especificamente. É uma visão realmente global. Fala-se sobre países desenvolvidos, países de desenvolvimento. Existe uma discussão geral, mas não se falou sobre o Brasil. E quando a gente vai conversar com o Denis, ele tem esse conhecimento da realidade brasileira. Ele já foi para São Paulo, já foi para o Rio, que conhece bem o mercado de trabalho brasileiro, tanto que ele falou muito da questão da informalidade como sendo o grande desafio do trabalho no Brasil. A gente está aqui falando sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, e ele teve essa visão de saber que, no caso do Brasil, uma das grandes dificuldades é a questão de que o trabalho no Brasil é muitas vezes informal, não está dentro do que o Ministério do Trabalho define, dentro da lei trabalhista. O Brasil tem um perfil diferente de outros lugares, né, porque tem esse formato de trabalho diferente com a CLT e agora com essa forma mais flexível de pessoal que é microempreendedor. Muitos Ubers, né? Exatamente. Isso. É a questão das plataformas, né? E a visão dele também é de que essa realidade existe e que não dá para lutar contra ela. Então, a sugestão principal dele é a ideia de que é preciso entender o trabalho de forma mais diversa de que as pessoas têm a tradição de analisar. É entender que essa diversificação é uma realidade, entender que nem todo mundo quer um trabalho só, nem todo mundo quer a ideia de ter aquele emprego fixo, de trabalhar aquelas 8 horas, o escritório. Pode ser, para muita gente, o ideal, pode, claro, mas nem todo mundo quer isso. E as regras trabalhistas e o mundo do trabalho precisa estar adaptado para o que as pessoas querem também. E então ele defende essa diversificação do entendimento do que é o trabalho e acha que esse é o caminho para o futuro e acha que isso está associado também ao que a gente fala de tecnologia, né? Porque as plataformas são o caminho pelo qual as pessoas têm essa diversificação do trabalho e incorporam também a tecnologia no seu trabalho no dia a dia. Então foi uma forma de ver tudo isso que a gente está discutindo de forma global, no caso específico do Brasil. Foi uma conversa mais ampla, a gente detalhou outras questões e tal, mas esse foi o ponto central, entender como a informalidade é o desafio do Brasil e como o Brasil pode lidar com isso de forma ainda a proteger o trabalhador e proteger o trabalho. Então essas basicamente foram as nossas conversas no primeiro dia da conferência. Também teve outras discussões sobre inteligência artificial. Teve um palestrante que era claramente o grande defensor do DeepSeek, ele falou bastante sobre a tecnologia, falou que isso era o futuro, citou as vantagens que tem sobre a OpenAI. Enfim, são conversas diversas. E esse foi só o primeiro dia, amanhã tem mais. Então, no episódio de amanhã, teremos mais novidades, mais tendências para compartilhar com vocês. E tô animado. Tá animado, Daniel? Animado. Tá sendo interessante. Daniel, muito obrigado pela participação. Espero que você aceite o convite para participar do próximo também. E é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.